Há coisas, meus irmãos, no ambiente familiar que a gente empenha a palavra e a gente logo desempenha, a gente não tem uma ação coerente porque a gente não demonstra cuidado. Não é concordar com coisas ruins, com insultos, mas você pode responder um insulto, pagar o mal com o bem. E às vezes dentro de casa a gente acha que a gente tem o poder de falar tudo que pensa. Irmão, pare com isso. Verdade dita com sabedoria é uma bênção. Tem hora de falar, jeito de falar, coisas que devem ser ditas. Eu não quero passar por isso, porque eu fui chamado para entrar numa família para servir. Olha, o mês de maio está demais. Você está cultivando o que dentro de casa? Você sabia que você pode negar a fé pela falta de cuidado com os da sua própria casa? Você quer saber mais? Venha conosco. Cinco, 8. No tema exercite fé com seus familiares está escrito assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Em outras traduções está escrito: é pior que o infiel. Negou a fé. Senhor, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Edifica os lares aqui representados e gere mudança comportamental. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. É bem verdade que se você for ler os versos 3 e 4, você vai perceber que o apóstolo Paulo está falando estrategicamente das viúvas. E ele vem fazendo categoria de viúvas. E tinham viúvas que tinham até provisão e essas decidiam ficar viúvas e pela idade elas eram até concitadas a trabalhar no templo. Servia ao Senhor. Tinham viúvas que pela idade mais nova poderiam novamente se casar. E aí, essas sim, Paulo não estava nem preocupado com elas, porque sabia que elas provavelmente poderiam achar alguém que cuidasse delas e que ela constituísse um novo casamento. Mas é verdade que o texto aponta para a gente viúva, e hoje para a gente viúva é apenas aquela que perdeu o marido. Mas o contexto, quando fala da viuvez, é aquela que não tem provisão, provedor. Por quê? Se você for ler exatamente esse capítulo inteiro, você vai perceber que o apóstolo Paulo vem falando do privilégio que é a família cuidar do seu familiar, independente da condição que ele se encontra. Ele vem falando até nos versos 3 e 4 a respeito dos netos cuidarem dos seus avós. Eu acho interessante o salmista quando fala que filhos são flechas na mão do guerreiro. E tem gente que gosta de encher a aljava, né? Quando vem para a igreja vem aquela filhinha assim. Mas por quê? Quando chegasse na velhice, teria provisão, teria cuidado. Era como que garantir uma aposentadoria. Porque lá na frente, os filhos e netos trabalhariam para manter, vamos dizer, o status quo familiar e assim poderem envelhecer de uma maneira tranquila. Honra as viúvas, diz o texto, as que são verdadeiramente viúvas. Por que a palavra verdadeiramente viúvas? O que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar é que existe um cuidado familiar que é privilégio daqueles que vivem nessa célula máter, de falar que família é um cuidado de cada um de nós.
É um privilégio a cada um de nós andarmos em família e cuidarmos dos nossos familiares. Alguns às vezes pensam assim, a igreja precisa fazer alguma coisa. Eu costumo dizer, a família precisa fazer alguma coisa, quando a pessoa não tem provisão. Mas hoje as pessoas falam assim, eu sou viúva, me ajude, mas tem aposentadoria. Tem provisão. E chega ao ponto de, às vezes, pegarem cesta básica na igreja, mesmo tendo salário. E justificam assim, não, mas isso me ajuda, alivia, sabe? Eu tenho até o que comer, mas se eu deixar de gastar com isso, eu vou viver melhor. Irmão, deixa eu te pedir uma coisa. Se você tem o que comer, você não tem que pegar cesta básica aqui na igreja, porque tem gente que não tem. E a prioridade são eles. Isso é egoísmo. Tem gente que pega a cesta básica para levar para o condomínio onde mora e distribuir para outros, porque não precisa. Ele está brincando com a igreja. Tem gente que está se valendo da igreja para uma aposentadoria. E quando tem provisão. E aí a gente perde o senso do que é a viuvez que o apóstolo está falando. As verdadeiramente viúvas são aquelas que, após perderem um marido, não têm mais nenhuma condição de gerar recursos. É isso que o texto está ensinando a nós, e da obrigação da família, preliminarmente, cuidar. Olhem depois todo o texto e leiam ele com calma. E aí as pessoas gostam de vitimizar e falam, eu sou viúvo, eu sou viúvo. E eu nunca me vi nesse quadro. Eu brinco e costumo dizer que eu sempre falei para a Márcia, desde que eu casei, que eu ia na frente dela. E sempre achei isso. Só que quando chegou outubro do ano passado, eu me vi num quadro meio difícil. E pela primeira vez na vida, eu comecei a me imaginar ela indo na minha frente. Difícil esse negócio, irmãos. Qual seria meu ato seguinte? Eu vou pedir à igreja que me ajude, cesta básica, o mundo todo, porque eu fiquei viúvo. Se o critério é viuvez, eu tenho direito. Mas será que eu não tenho provisão? Será que eu não tenho meio de sustento? A gente começa a colocar algumas coisas no eixo familiar, quando a gente percebe que é um privilégio a gente cuidar de um familiar. Que a Bíblia nos convida a isso. Há filhos que não querem mais saber de pais, há netos que não querem mais saber dos avós. A família está completamente distorcida. E Paulo começa então a falar nesse texto que a gente tem que cuidar dos da própria casa, porque caso não façamos isso, a gente nega a fé. E esse termo grego pronel quer dizer, é um cuidado diligente. E está aí uma das coisas que mais falta hoje nos nossos lares, essa coisa chamada cuidado, proteção, provisão. Coisas que no meio do louvor eu gostei muito, né? Quando esses jovens lindos começam a falar aqui, chamar os homens a uma responsabilidade. Tem uma coisa que o homem tem que botar na cabeça que ele precisa ser, é provedor. Desde o Éden, essa é uma designação ao homem. Homem precisa ser protetor, né? Às vezes está meio carequinha, barrigudinho, já não é mais aquele lírio do vale, está mais para a tiririca do brejo. Aí magoa. Mas quando ele cria uma ambiência familiar de proteção, a varoa diz assim, esse menino é danado, ele cuida de mim, cuida das minhas emoções, está sempre me blindando, aqui é meu porto, aqui é meu lugar de segurança. Homem precisa dar direção.
Tem nada pior que o homem indeciso, que não mostra para o que vê. Você vai cumprimentar aquela mão de geleia, sabe aquela mão assim, na ponta do dedo? Irmão, tem agonia, isso. Aperta a mão, olha no olho. O homem tem que, está entendendo bem? O homem tem que, né? Aquela mão assim, uma mão que... Eu fico, meu irmão, dá um tapa naquela mão, aperta a minha mão direita, rapaz. Aquele aperto meia bomba, meio tô com nojinho, sei lá o que é aquilo, não sei nem classificar aquele negócio, não. O homem tem que ter postura. Mas mulher tem que ter docilidade. Mulher tem que ter ternura. Quem faz design divino, mulher única, não sei o quê, entendem perfeitamente a essência da feminilidade, o que eu estou falando. Porque senão não tem cuidado. A mulher sabe, edifica por isso. Ah, pastor, é que o meu temperamento é fleumático, é sanguíneo, é colérico, é melancólico. O seu temperamento é o de Cristo. E quando você é lavada no sangue do Cordeiro, o teu temperamento, você vai temperar a sua casa. A mulher tem um poder de adorno que é uma coisa incrível. Por isso que o Senhor, falando lá no livro de Mateus, o Senhor Jesus vem falando, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Se tem uma coisa que está faltando dentro de casa é cuidado, e se tem uma coisa que a gente se mostre dentro de casa. Dentro de casa a gente se desnuda literalmente. Dentro de casa as máscaras caem. Dentro de casa não tem como manter uma política envernizada, plastificada, que é uma questão de tempo que vai cair por terra. E é tão difícil. E outro dia eu fui fazer um sepultamento que eu percebi a dificuldade, o que é o viver em família na igreja e o que é o viver em família em casa, né? Faleceu um irmão, o corpo dele estava na frente da igreja. Família, esposa, os filhos sentados no primeiro banco. Vinha um por um, chegava perto do caixão. Meu Deus, eu não acredito que esse homem morreu. Era tão bom. Vinha o segundo. Meu Deus, é ele mesmo agora, o que será da igreja? Aí vinha o terceiro. Meu Deus, como é que o senhor leva que 50% da autoridade da igreja caiu com a morte desse homem? A viúva fala assim para o filho, meu filho, dá um pulinho ali no caixão, vê se é teu pai que está lá dentro mesmo. Dá uma olhadinha, confere, tem alguma coisa errada. Irmãos, dentro da igreja a nossa voz é aveludada. Dentro da igreja a nossa paciência, ela é dobrada. Dentro da igreja o sorriso é mais elástico. Dentro da igreja a gente mantém uma postura, né, daquele bom samaritano e aproveita toda a oportunidade para servir. Não, deixa que eu faço, deixa que eu carrego, deixa que eu estou aqui, porque tem uma multidão. Agora dentro de casa às vezes está um negócio sujo. Outro dia eu vi uma moeda caída no canto da casa, falei, deixa eu ver quanto tempo vai ficar. Fica uma semana, ninguém pega. Não é possível que ninguém enxergue aquela moeda, ninguém vê. É imperceptível. E o que me chama a atenção é que quando a gente casa é nada para nós e tudo para o outro. Tu promete amar, respeitar, viver em função, cuidar. Ser um jardim fechado. O livro de Cantares fala isso, né? Jardim fechado és tu. Aí outro dia eu fui fazer um gabinete pastoral, a irmã fala assim, pastor, eu sou um jardim fechado para ele, mas ele parece um jardim aberto. Ele fala assim, ela é um jardim tão fechado que nem eu consigo entrar nesse jardim, não, pastor, está fechado há muitos anos. E a gente vai ver que falta o cuidado dentro de casa. Da gente perceber que família é um chamado para servir, é um chamado para se sacrificar, é um chamado para você cuidar. Por quê? Fé
ela começa dentro de casa. Fé não começa na igreja, fé não começa... Se tem um lugar para exercitar fé, é no seio familiar. É dentro de casa que a gente clama e trava as maiores batalhas. É no secreto, como eu vinha falando aqui, aquela semana todinha da nossa vigília, que nós temos batalhas espirituais incríveis. É dentro de casa que o joelho tem que estar dobrado em favor da nossa descendência. É dentro de casa que a gente tem que orar pelo marido, pela esposa, pelo cônjuge. Às vezes não está se comportando como nós gostaríamos. Mas a gente ergue a voz, bota a mão, né? Às vezes está lá o filho dormindo, bota a mão na cabeça e vai falando, profetiza as nações, missionário para o campo, marido, tu vai ser uma bênção. Mas não é, pastor, mas mesmo acredita, exercite a fé. Bota a mão e começa a orar. Dentro de casa a gente começa um exercício de fé muito interessante. E dentro de casa talvez seja um ambiente onde o marido maltrata e humilha a esposa, onde a esposa é negligente e não cuida do marido, onde um filho não obedece um pai, onde um pai está cada vez mais provocando a ira do filho, onde netos não têm nenhuma sintonia com a palavra de Deus, aliás, despreza os preceitos da palavra de Deus. Talvez nós sejamos a geração que a gente se sente tão feliz de ver os filhos na igreja, de ver os filhos envolvidos com as coisas de Deus, mas que não gera um desassossego na gente por não ver os nossos filhos com Deus das coisas. Talvez nós sejamos a geração que ficamos muito felizes em ver um filho cantando aqui em cima. Quando eu vejo essas crianças aqui participando na cantata aqui da Páscoa, é uma coisa interessante, irmãos. Eu olho para o rosto dos pais. Na próxima eu vou trazer uma caixa de guardanapo. Eles ficam aqui disputando os melhores locais para as melhores fotos. Meu filho, meu neto. Aqui. É um orgulho. Eu fico assim, me mostra uma foto dessa criança lá na tua casa, de joelho no chão, orando. Traz para a gente. Lendo Bíblia. Me conta por semana o que essa criança está falando a respeito de Jesus. Isso não incomoda a gente, porque a gente não faz. E nós somos a geração que a gente acha que vai educar pela palavra, direcionar, falar, faça, chega lá e tal, mas não. Filho, neto, descendência não vai fazer pelo que a gente fala, e sim pelo que a gente vive. Ele vai remedar modelos. Mas o cuidado às vezes está faltando, e a palavra original fala de falta de vigilância, sabe? Tem falta de consideração, falta de cuidado e falta de vigilância. E hoje a gente não vigia. Se tem um ambiente que a gente baixou a guarda, é dentro de casa. A gente vê sinais de que as coisas não estão bem, mas a gente negligencia. A gente percebe perfeitamente quando um cônjuge fica mais calado e não quer conversa. Não percebe, irmão? Está bem calado, o que está vendo? Eu vou ficar calado também, que se dane. Quero saber, não. Não vou. Quer para lá, fica. Aí quando vai conversar, você entra numa disputa que você sempre quer vencer. Às vezes você ofendeu o outro. Está ofendido por quê? Não tinha o menor motivo para ficar ofendido. Você é bobo, você é um traumatizado, você se ofende à toa, você é isso, você é aquilo. E ele pensa que está numa disputa cada vez maior, porque ele quer vencer a batalha do diálogo, e às vezes não percebe que está perdendo o cônjuge dentro de casa. Dentro de casa são as batalhas que a gente percebe que não há vigilância, não há cuidado com a boca, não há cuidado com o tratamento. A gente não sabe essas amizades que estão vindo,
os filhos com quem estão andando. Dentro de casa não se abre mais os corações, dentro de casa não se tem mais intimidade, dentro de casa não se tem mais comunhão. Chama uma família hoje para ir num restaurante, irmãos. Dá 5 minutos, todo mundo no celular. Não tem olho no olho. Não dá. Às vezes eu estou na reunião, o negócio vai assim, ó, eu vou tomar o celular, tá bom? Não é que não, larga. Ou foca aqui ou não vai dar certo. Dentro de casa a gente perdeu a mesa, que é o centro da família. Mesa é lugar de comunhão. Na mesa é que a gente comunga, na mesa é que a gente partilha, na mesa é que a gente olha no olho. Perdemos isso. Nós estamos perdendo todo o poder de vigilância. Por isso, nos diz em 1 Reis 8:57, o Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com os nossos pais, e não nos desampare, não nos deixe. Há tanta gente hoje desamparada. Tem esposas viúvas de maridos vivos. Hoje tem marido viúvo de esposa viva. Como assim, pastor? Está do lado. Está no mesmo ambiente, mas é uma viuvez. Tem filhos órfãos de pais vivos. Tem pais órfãos de filhos vivos. Como assim, pastor? Todas as vezes que um pai teu ou uma mãe, por agora, dificuldade, te pede para você levar no médico, marcar uma consulta, que você fala assim, se vira, não tem tempo. Sabe o que você está fazendo? Deixando eles órfãos. Quantas vezes a gente não muda uma agenda, porque os nossos compromissos falam mais alto do que cuidar dos nossos pais, dos nossos avós. E vai chegando uma idade, irmãos, que eles vão tendo dificuldade de fazer umas coisas que antes eram fáceis. Eram fáceis, agora não são mais. Agora requer cuidado, agora requer uma prontidão, agora requer uma atenção maior. Mas a gente não muda uma agenda. Eu fico pensando quantas vezes meu pai e minha mãe mudaram uma agenda. Eu lembro quando eu peguei catapora, irmão. Hoje não tem mais isso. Está praticamente erradicado, né? Uns pegam aí. Eu tive uns privilégios assim. Irmãos, eu peguei cachumba 2 vezes. E na segunda vez que eu peguei cachumba, o negócio ficou... Eu quase que... Vocês entenderam. Eu fiquei paralisado numa maca, olhando para o teto 1 semana, nem me levantava. Fiquei internado. Sabe quem ia lá? Meus pais. Todas as vezes que eu tive um problema de saúde, o meu sogro sempre morou perto. Ele sempre corria, chegava primeiro lá em casa e me levava para um hospital. Tudo bem que foi lá 1 vez, 2, quantas, mas 2 vezes, mas foi. Mas foi. Agora, semana passada, eu levei meu sogro no hospital. Na retrasada, também levei. Na outra, eu também levei. Aí, semana passada, ele falou assim para mim, pô, pai, você está cheio de compromisso aí, você vem aqui, você já está aqui há 3 horas comigo no hospital. Aí ele falou assim, por que você faz isso? Aí eu falei assim, porque você cuidou da Márcia, você formou a Márcia, você me deu essa mulher de mão beijada, o amor da minha vida. Qualquer privilégio que eu tiver para estar contigo, fazendo o que eu puder, eu abro mão da minha agenda para tentar retribuir um pouco do que tu fez por mim, meu sogrão. Aí meu filho está namorando, falando lá, papai, esse negócio de casamento, quanto custa para casar? Eu falei, eu não sei, filho, eu estou há quase 28 anos, até hoje eu estou pagando essa fatura. Eu não sei. Até hoje eu estou pagando esse negócio, filho, eu não sei não.
mas eu pago com um prazer, meus irmãos. É tão bom a gente cuidar, é tão bom a gente ter oportunidade de retribuir, da gente abrir uma agenda e poder cuidar dessas pessoas, de mostrar o quanto elas são importantes, o quanto fizeram por cada um de nós. Aliás, tem um mandamento com promessa que é o primeiro: honra o teu pai e a tua mãe. Isso requer e exige cuidado. E tem duas coisas interessantes. Tudo quanto você fizer prosperará. E tem mais uma coisinha aí: vai ter vida longa. Vida longa. Meus irmãos, que coisa boa quando você coloca a mão, você vê as coisas deslancharem. Coisa boa é ter longevidade. Como é que você consegue isso? Cuidando. É promessa do Senhor. Quem aqui quer viver muito, irmão? Viver muito. Fala aí, deixa eu ver aqui. Quem quer viver muito? Ele não quer não ali, ó. Deixa eu ver, também não quer não. Deixa eu ver, também não. Olha lá tá, não quer não. Quem quer botar a mão e ver as coisas caminharem e tudo bem? Onde botar a mão? Onde botar a mão? Ah, agora aumentou o público, ó. A enquete aqui está terrível. Sabe qual é a receita para você, queridos irmãos? Cuide do teu pai, da tua mãe, cuide dos da tua própria família. A falta de consideração e a negligência nas relações. Ah, mas meu pai nunca fez nada por mim. Ah, mas minha mãe me tratou assim. Ah, porque eu tive isso, tive aquilo. Irmão, todo mundo aqui tem um histórico de pais que erraram. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu passei, né? Outro dia eu estava assistindo um vídeo de um rapaz chegando em casa, estava falando com a sogra. Aí ele falou assim: sogra, pega aqui o pão, amassa bem esse pão. A sogra, por que amassa? Aí a sogra pegou, amassou o pão, e agora? Aí ele deu para o sogro e falou assim, para o sogro: agora come o pão que o diabo amassou. Aí eu falei assim: esse cara é doido. Fazer um negócio desse. A gente sempre fala esse negócio de sogra, porque tem uma disputa, às vezes, sentimental, que a gente não entende. Eu tentei, enquanto eu tive sogra, cuidar daquela belezura, daquele amor que eu tive na minha vida, que foi a mãe dela. E deixa eu falar uma coisa para você: quem não honra sogro e sogra, grifa o sogra, cospe no útero de quem gerou o amor da sua vida. É isso aí. Porque quando tu casa com eles também. É o pacote completo, irmão. Ah, eu não sou obrigado. É assim, irmão, porque a família é dela, então não casa. Porque a família é para conviver, irmãos. Ah, pastor, mas eu não suporto, eu tenho uns cunhados que... eu tenho uns abençoados que são maravilhosos, irmãos. Os melhores cunhados do mundo, quem tem sou eu. Estou profetizando. Ah, mas lá em casa tem um preguiçoso, qual é a família que não tem? Ah, mas lá tem um que quer mandar em tudo, qual é o lugar que não tem? Ah, mas tem um que não colabora com nada. Irmão, isso é família é isso. Agora, considere as limitações dos idosos, as necessidades para coisas simples, a carência emocional. Às vezes eu vejo um idoso chegando aqui na igreja, está carente de um beijo. Por isso que eu pego essas senhoras, eu beijo a cabeça delas todinha. Vem cá, deixa eu te dar um cheiro. E beijo mesmo. Eu adoro fazer isso, irmãos. Isso é demonstração de afeto, de cuidado. Eu faço isso assim, com muito carinho, porque eu sei que elas me sustentam em oração. E é uma forma de eu falar assim, ó: eu reconheço o valor que você tem na minha vida. Fé só é fé quando é colocada em prática, meus irmãos. Não adianta dizer que eu tenho fé, porque fé sem obras é morta. Agora, se tem um lugar para o exercício de fé no seio familiar,
na ambiência da família, que o exercício da fé, ela vai deixar de ser falácia, blasfêmia, hipocrisia e se transformar numa realidade. Fé começa em casa, é dentro de casa que nós declaramos fé em Cristo Jesus. Agora não adianta declarar fé nele e agir como se ele não existisse. Não adianta a gente falar que é de Cristo se dentro de casa não agimos como tal. Há uma incoerência, um abismo profundo entre a fé declarada e a fé vivenciada. Entre a fé dita no Cordeiro de Deus, mas na hora das ações, na hora do cuidado, na hora da oportunidade de servir, parece que a gente está movido por um egoísmo tão profundo que a gente não quer abrir mão de nada. Isso não é fé. A incoerência entre a fé declarada e a fé vivida que vai provocar uma profunda ira. E filho, só espera uma coisa de nós, é coerência. A Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Atos 16, 31. Alguns estão dizendo assim, Deus, eu oro, eu tenho fé, acabei de orar pelos meus netos, pelos meus filhos, livra, guarda, protege. A primeira oportunidade para tratar algo com o marido, já dá uma patada no marido, não quer saber de mais nada. Sabe o que é isso? Fé morta. Fé morta. Porque os teus netos estão vendo como você trata o teu marido, como você trata a tua esposa. E não é uma solução micro-ondas, eu creio salva. Não, o que o texto está dizendo para a gente é a partir do momento que você crê. Quem crê é luz do mundo e sal da terra. Sabe quem é o maior elemento de transformação dentro da sua casa? É você que crê. É a fé que você tem. Mas ela precisa se traduzir em cuidado, em comportamento. Quem ama, cuida. Por isso que o texto vem falando em 1 Pedro 3,1. As mulheres gostam de falar. E 1 Pedro 3,1 fala uma coisa muito interessante. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda não são da palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento da esposa. Sabe o que o texto está falando? Minha irmã, pare de falar, haja mais, atue mais, exercite fé e feche a boca. Porque a gente acha que tem o poder de convencer o outro do pecado. Isso é tolice. Uma vez estava num curso de noivos, falei assim, essa foi sensacional. Você está vendo dificuldades no teu futuro esposo? Estou. Narra aí. Aí fez uma lista extensa. E falei assim, então por que você ainda está com ele insistindo e querendo casar? Porque eu sei que eu vou convencê-lo e eu vou fazê-lo mudar. Falei, muito prazer, Espírito Santo, eu sou o Anderson. Porque isso é a obra do Espírito Santo. Irmãos, a gente não convence ninguém de nada. A gente não tem poder de transformar de ninguém para nada. Mas o Espírito Santo de Deus tem esse papel. Vença o mal com o bem. Como é que você reage quando as coisas não estão bem dentro da sua casa? Qual é o teu comportamento quando as coisas não estão bem? E o pastor Eliel aqui pela manhã estava falando umas coisas aqui, né? Eu me identifico muito com aquilo. Eu sou todo programado, irmãos. Eu tenho horário, eu tenho metas. Eu não aguento essas respostas que, não deu, esqueci. Ainda mais ouvindo isso de maneira permanente, eu acho isso desleixo. Eu vou contar uma aqui dessa semana, eu preciso falar com vocês. Quarta-feira tem um culto aqui, as mulheres estavam empenhadas daqui, dali e tal. Aí, minha esposa, eu queria o carro da igreja, não dá porque o carro foi para o sítio, mas não sei quem está enrolado. O que você precisa? Eu preciso hoje para o culto 17 horas, tem que estar lá antes de meio-dia. Eu preciso que compre e tal, me dê uma relação enorme. Compra num tal, aí me dê um supermercado, um negócio que tem aqui. Irmãos, quando eu cheguei ali na boca do supermercado, ali perto, eu estava quase dentro de uma comunidade. Eu já tremi na base.
Falei, o negócio aqui é estreito. Irmãos, eu fui comprar o carrinho e você não consegue transitar lá dentro. Eu pensei que eu conhecia supermercado por algumas visitas que eu tinha feito àquele tal de Guanabara. É porque vocês não foram nesse no início do mês. Ou já foram. Eu não vou citar o nome para não fazer a propaganda. Eu sei que eu comprei, aí faltou copo, um negocinho lá. Falei, opa, onde você... E tinha um queijo, tinha que comprar pedaço de queijo, só tinha queijo fatiado. E o horário, uma fila enorme para pagar, e o horário está dando. E eu falei para ela, quem vai resolver sou eu. Isso aqui, deixa que é comigo. Irmão, fui comprar um negócio, aí eu falei assim, eu preciso de uma nota. Aí a mulher, na hora de fazer a nota, sabe o que ela fez? Pegou um bloquinho escrito pedido e escreveu. Eu falei, não, você não entendeu. Eu falei nota. Ih, senhor, agora me complicou. Não tinha nota o negócio. Aí, como não tinha um queijo, eu me atrevi a entrar no Guanabara. Irmãos, quando eu entrei no Guanabara, eu botei um pé, no mesmo pé, eu aprendi essas coisas bem no quartel, meia volta, vou ver e bati em retirada. Aí entrei no Intercontinental. Também não estava moleza, não. Mas comprei tudo que queria, comprei o negócio lá de isopor que estava faltando outro lá, comprei o queijo, juntei tudo, vim para a igreja, cheguei aqui beirando meio-dia, virei para ele e falei assim, missão dada, missão executada. Sabe por quê? Era muito fácil eu falar assim, não achei o queijo. Não, eu fui comprar um negócio de isopor, não tinha nota, como é que eu vou comprar? Não é fácil? É, irmãos. O que ela ia falar para mim? Se você tivesse preocupado comigo, cuidando de mim, você não faria isso. Tu tinha dado um jeito e resolvido isso. Você falou que isso estava na sua responsabilidade e eu acreditei que você ia dar conta disso. Não me venha de churumelas, não me venha de conversinhas fiadas. Ela vai se sentir desprotegida. Há coisas, meus irmãos, no ambiente familiar que a gente empenha a palavra e a gente logo desempenha, a gente não tem uma ação coerente porque a gente não demonstra cuidado. Não é concordar com coisas ruins, com insultos, mas você pode responder um insulto, pagar o mal com o bem. E às vezes dentro de casa a gente acha que a gente tem o poder de falar tudo que pensa. Irmão, pare com isso. Verdade dita com sabedoria é uma bênção. Tem hora de falar, jeito de falar, coisas que devem ser ditas. Quer ver coisas que devem ser ditas? Elogio. Que comida que você fez hoje, hein? Arrebentou. Irmão, a esposa fica toda boba quando ouve um negócio desse. Não, esse teu tempero, esse negócio. Hoje você se superou. Pronto, irmão. Pode andar até com alfinete para furar a bola que ela vai flutuar assim. Maridão, que orgulho eu tive de você hoje, que postura, que decisão você tomou. Eu senti tanto orgulho de ser tua esposa. Elogie, meu irmão. Dá uma cutucada aí no teu cônjuge e fala assim, tu lembra a última vez que tu me fez assim uns elogios bons aí? Que tu reconheceu o valor que eu tenho? Dá aquele assim, ó. Tu lembra aí a última vez que tu me deu aquelas elogiadas? Porque às vezes, irmãos, a gente perde o foco. Tinha um rapaz numa igreja, o sonho dele era comprar um carro, juntou dinheiro, fez tudo, comprou o carro. Irmão, todo sábado ele começava a limpar o carro 7 horas da manhã e parava às 6 da tarde. Ele limpava o carro com cotonete. No final do dia, a esposa, já angustiada, via ele passando aquela glicerina no pneu, mas ele alisava tanto, que aí a esposa falou assim, eu queria ser só esse pneu para eu tomar assim, sabe? E ele não percebe que eu estou aqui. Porque é o carro. Aí depois que limpa o carro, ninguém pode botar nem o dedo, nem para entrar, pegar na maçaneta do carro, precisa de uma luva. Para que adianta limpar o carro, fazer um negócio desse? Eu não entendo isso. Outro dia, outro comprou um carro lindo, era o sonho dele, o metálico. O filho aprendeu a escrever, irmão. Botou no capuz, escrito com uma pedra bem bonita, papai, te amo.
Que declaração de amor inesquecível. Papai te ama, Jesus, inesquecível. Às vezes a gente compra um carro novo, banco de couro, não sei o quê, e a gente não quer botar um ensanguentado, às vezes um sujo que está ali dentro, que a gente acha que nesse carro não entra não, vai sujar o meu estofado. Uma coisa que eu tomei ódio, irmão, na minha vida, eu tenho horror aquilo, é protetor de sofá. Tu compra um sofá, você vai usar, só tem um protetor. Aí chega a visita, como é que faz? Arranca correndo e joga atrás do sofá. Joga, chegou a visita, joga, aí puxa a almofada, tapeia. Irmãos, eu tomei raiva daquilo. Deixa o sofá para a gente usar, rapaz. Isso é para a gente mesmo. E a gente vai se perdendo nesses processos, porque a gente não consegue cuidar dos da própria família. Dentro de casa a gente tem assim uns trejeitos, umas manias. Irmão, nós somos esquisitos demais. Eu queria concluir essa reflexão, porque na família as pessoas deixaram de ter deveres naturais e passaram a ter direitos naturais. Os deveres naturais eram o cônjuge viver em função do outro. Isso é um dever natural. Um dever natural é pai instruir um filho, é pai educar um filho. A gente acha que é EBD, a gente acha que a classe de crianças tem que ensinar os nossos filhos. Nós delegamos competência. E eu vejo dentro de casa todo mundo com muito direito. E pouca ou quase nenhuma obrigação. Não entra no meu quarto, não. Que é um campo minado. Comida na hora. Comida é essa. Não, eu aqui. Tem gente que não vai dormir e não lembra de fechar uma janela. Tem gente que não sabe tirar um lixo do banheiro. Tem gente que não consegue se ligar nas coisas mínimas, sabe por quê? Só acha que tem direito. É uma coisa insuportável é você saber que, igual a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, louça dentro de casa também se renova todas as manhãs. Aí você lava, está ali, vem um infeliz, toma um copo d'água e bota o copo assim, ó, e larga lá e vai embora, como se fosse assim. Esse serviço de hotelaria vai cuidar de tudo. Irmão, não é de lascar um negócio desse? É. Você quer ver uma coisa? Arrume a casa uma vez por semana e você vai ver se você não vai ficar cuidando de todo mundo ali. Olha o prato ali, que não. Tira, recolhe, bota para lá. Olha aqui, aqui não. Faz isso uma vez por semana. Mas nós estamos perdidos nos papéis. Presta atenção no que eu vou te falar. Por que as pessoas estão se achando muito com direitos e poucas obrigações? Porque as pessoas não querem assumir responsabilidades. E para cuidar você precisa assumir responsabilidade. Casamento não é para moleque, é para homem. Imaturo não deve entrar em vida conjugal. Se você não gosta de cuidar, não gosta de fazer nada dentro de casa, eu vou te dar um conselho: não case. Você vai ter problemas sérios. Porque família é chamado para servir. Eu casei, irmãos, a única coisa que eu sabia fazer muito bem na cozinha era ferver uma água, que era uma maravilha. Às vezes ainda transbordava. Leite era certo. Eu tive que aprender a fazer uns negócios na cozinha. Eu falei assim, não, peraí. Essa mulher também trabalha. Ela chega cansada. Ela se esforça. Ela coopera.
Eu não sei cozinhar, mas eu posso aprender a fazer alguma coisa aqui. Vou fazer uma média, né? Fazer um negócio aqui diferente. Eu não sei, mas eu posso aprender. Pô, me ajuda tanto. Eu, quando casei, irmãos, a Márcia trabalhava até 19 horas todo sábado. Eu também nunca prometi boa vida, não, sabe, irmãos? Márcia ganhava muito mais do que eu tinha uma alegria com isso, irmãos. Eu nunca tive nenhum constrangimento com isso. Que bênção. Eu estava cansado de arrumar namoro, que eu tinha que ficar botando um crédito para ligar de celular, irmão. Eu falei, chega. Que vida é essa, irmãos? Ganhava muito mais do que eu. Primeira coisa que eu fiz quando casar, ela dividiu um consultório, um negócio lá. Eu falei, não, nós vamos fazer o seu. Tudo bonitinho, porque a gente vai ganhar mais. Apostei todas as fichas nela. Ela, meu lindo, agora eu estou aqui sozinha, trabalhando, fazendo, o negócio está indo bem. Não tinha dinheiro, Cid, nem nada. Eu fui encanador, fui eletricista, fui marceneiro, eu fiquei. Aí foi um drama que eu vivi ali. Para quê? Para apostar tudo ali, irmãos. Porque eu acreditava piamente que era o momento dela. Tem marido que tem melindre da mulher estudar, da mulher prosperar. O cara tem melindre. Meu irmão, minha flor, se você quiser fazer um mestrado, uma pós-concurso, eu estou contigo e não abro. Sabe por quê, queridos? Dentro de casa a gente precisa saber o momento do outro. Vocês estão me entendendo, sim ou não? É isso que eu quero falar para a igreja. Tem um momento que é do outro, aposte nisso. Não seja egoísta, não. Eu falo assim, a Márcia chega, enfim, 2 dias lá, ela está lá no bombeiro, acorda, é sacrifício. Quando ela chega em casa, eu gosto de deixar tudo limpinho, arrumado, ter uma comidinha já, tudo ajustado. Eu sei que quando eu terminar esse culto aqui, eu não vou nem na porta da igreja, que os homens vão estar me esperando ali com um pedaço de pau. Pastor, está quebrando a sociedade masculina missionária. Aquela história do homem que chegava na igreja, né? Parava na porta da igreja, saltava, aí vinha, abria a porta, vai, minha linda, que eu vou estacionar. Aí, as irmãs da igreja, com os maridos, aí, vê se tu aprende. Deixou de ser romântico, cidadão. Aí, ela outro, o exemplo. Aí a sociedade masculina reuniu, chamou o cara para uma santa inquisição. Falei, irmão, tu está quebrando a firma. Como é que tu chega todo domingo, cara? Tu salta do carro, abre a porta e ainda fica, vai, minha linda. As mulheres estão tudo exigindo isso da gente dentro da igreja. Ele, calma, irmãos, não precisa me bater, não. Deixa eu só explicar uma coisa. É que a porta do meu carro emperrou por dentro, só abre do lado de fora. Fizeram uma vaquinha, consertaram a porta do carro deles, homem. Vamos voltar às condições normais, temperatura e pressão. Queridos, eu vou terminar. Olha aqui. É tão gostoso a gente servir em família, irmãos. Enquanto Deus me der fôlego de vida, eu preciso me gastar pela minha esposa, amá-la, proteger, cuidado. Sabe por quê? Eu não tenho direito de nada lá em casa. A gente acha que está cheio de direito, cheio de direitos. Comida na mesa, roupa limpa, casa limpa, tudo arrumado, tudo bem posto. Agora, vê quanto custa para ganhar. Vê quanto custa para ir no supermercado e comprar. Vê quanto custa para fazer. Vê quanto custa lavar a louça. Essa fatura ninguém quer. Mas família serve para a gente cuidar, ajudar, reconhecer, prover. Eu queria terminar falando isso. Irmãos, eu tenho tanta coisa aqui para falar, mas eu vou terminar. Passei muito. Dos da sua própria casa. Você tem ideia que é uma coisa que está ao teu redor, ao teu alcance? Cuida. Cuida. O Padre Márcio, ele desenvolveu um problema, um desvio, um negócio no pé. E ele está andando com dificuldade. E ele está com 82 anos. E ele foi para Israel conosco semana passada, ano passado. Mas ele ficou tão feliz, tão entusiasmado. Está voltando esse ano de novo com a gente.
Eu tive a oportunidade de fazer o batismo dele lá no Rio Jordão. E eu estou batalhando, fazendo um monte de exames, que eu quero vê-lo voltar a andar, firmar. Eu estou imbuído dessa responsabilidade. Falei, paizão, enquanto eu não te ver de pé bem, eu não vou sossegar. Nós vamos em médico, fazer exame, tudo que for preciso. Eu quero ver o senhor bem. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus chamar, eu não quero ter um arrependimento de dizer assim, eu podia aquele dia ter levado no médico e não levei. Eu podia aquele dia ter feito aquela comidinha e não fiz. Eu podia aquele dia ter me sacrificado e não me sacrifiquei. Eu tinha uma oportunidade e joguei fora, que era de retribuir, de servir. Eu não quero passar por isso, porque eu fui chamado para entrar numa família para servir. E eu quero concluir falando isso para você, porque infidelidade de fé vai além de palavras. Infidelidade é pela falta de atos que precisamos ter. A gente acha que blasfemar é negar ao Senhor, mas às vezes nós estamos negando ao Senhor quando estamos negligenciando os da própria família. Sabe o que é isso? Negou a fé, pior que o infiel. E a palavra de Deus nos fala, quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. É necessário que aqueles que são de Cristo permaneçam firmes na fé, não negá-lo em hipótese alguma. Se tem uma coisa que fere a Deus, a santidade, tudo que envolve a nossa vida é negar a fé. E nós estamos negando a fé quando não estamos cuidando dos filhos, do cônjuge, da família, dos netos, quando filhos não querem cuidar mais dos pais. Eu quero terminar, porque talvez você não declare verbalmente nenhuma blasfêmia. Até com a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, e de todo o coração tu crê que Ele ressuscitou dos mortos. Mas isso precisa ser traduzido em assumir responsabilidade. Isso precisa ser traduzido em atos de fé, em atos de bondade. Isso precisa ser traduzido em cuidado. Isso precisa ser traduzido em renunciar, abdicar para servir ao Senhor. Família é um chamado para servir. Eu quero me dedicar, Márcia, até o último dia da minha vida. Eu quero me dedicar aos meus pais, meu sogro, até o último fôlego de vida que eu tiver. Eu quero me dedicar aos meus filhos, e que eles conheçam ao Senhor pela minha paternidade. Mas isso vai exigir de mim cuidado. Isso vai exigir de mim não só joelho no chão, mas ações que demonstrem a glória do Senhor no meu lar. Curva a tua cabeça. Eu queria desafiar você, nesse momento, se você tem algo a dizer assim: Senhor, me transforma no marido, me transforma numa esposa, me transforma num filho, me transforma num pai, numa mãe que a minha família precisa. Porque há tanta gente aqui sofrendo com sentimento de abandono, de falta de cuidado. Há tanta oportunidade e a gente está blasfemando, jogando o nome de Deus na lama, pior do que o infiel. Mas nessa noite a gente tem a oportunidade de falar assim: Pai, a minha família é bendita, porque em Ti serão benditas todas as famílias da terra.
E mesmo você numa comunidade de fé, talvez você não tenha um marido, um filho aqui, seja lá o que for, e você serve tanto a casa do Senhor, e você pode fazer mais para a glória do nome dEle, porque Deus faz com que o solitário viva em família. Família é para isso, é para a gente se amar, é para a gente apoiar, é para a gente se doar. Fale menos, atue mais, assuma responsabilidade. Enquanto estamos adorando ao Senhor, eu queria fazer um desafio de fé com você. Nós vamos adorá-lo agora. Você que está dizendo: pastor, eu quero a glória de Deus no meu lar. Tem coisas que estão desajustadas, eu preciso melhorar, eu preciso me posicionar. Eu não quero mais deixar de cuidar, eu quero me doar incondicionalmente. Eu posso e devo fazer muito mais, e o Senhor me chama a isso. Eu quero te desafiar uma coisa: sai do teu lugar e vem à frente. Se puder, vem com a tua família, eu quero orar com você. Vem. Isso, enquanto